Glória a Deus, aleluia, santo e poderoso é o nome do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele está do nosso lado, fazendo por nós, fazendo através de nós. E eu quero hoje ler com vocês Gênesis 25, 21. E vai dizer assim: Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. Eu quero, com esta palavra, em nome de Jesus, trazer para nós, neste estudo de hoje, que vai trazer como nome resgate. O que é isso? O que é isto? Resgate. Resgate é que você está trazendo à frente, trazendo de volta, recuperando algo que já está perdido. E aqui, nesta oração, vai dizer sobre Isaque e sobre a esposa dele, Rebeca, que eles estavam já em dificuldade, porque ela queria muito ter um filho e eles não estavam conseguindo. E o que aconteceu aqui? Isaque, vendo sua esposa Rebeca passando por aquele sofrimento, por aquela angústia, por aquele medo de não ser amada, porque não ter filho naquela época era uma situação de rejeição, representava a rejeição. Ela tinha essa preocupação de demonstrar, também poderia caracterizar que era uma mulher que tinha sido amaldiçoada, que tinha tido problemas, né, de desobediência e por isso, ou de infidelidade, por isso teria sido castigada a não ter filhos. Então, o que acontece aqui? Diante dessa situação, Rebeca estava com certeza amargurada, triste, decepcionada, deprimida. E este marido, este esposo, aqui vai dizer que ele orou com insistência ao Senhor. Então, nesta oportunidade, eu quero aqui me colocar assim, com esse estudo, diante de Deus. É um dos meus propósitos, fazer esses estudos com vocês, mas o meu objetivo com isso, o primeiro é obedecer à voz de Deus, quando me direcionou a fazer esse estudo. Mas eu tenho um outro objetivo, que é também fazer esse resgate na minha vida, no meu relacionamento. E o próximo objetivo é contribuir com o seu objetivo de fazer com que haja resgate aí também na sua casa. Então, para você ver que é muito simples, em apenas um versículo, com uma palavra resgate, com uma situação. Aqui, não é que aqui no versículo tem essa palavra resgate, mas aqui no versículo está dizendo que ele orou com insistência para que acontecesse. E esse resgate aconteceu quando? Esse resgate aconteceu porque ele fez algo por ela e ele trouxe a vida para ela. E ela já estava triste, ela já estava amargurada, ela já estava decepcionada. E quando ele faz isso, então ele resgatou a fertilidade dela, ele resgatou a dignidade dela, quando ela de rejeitada, de amaldiçoada, passou a ser abençoada, mãe de filhos e gêmeos. Então, o que eu quero aqui para nós? É tão simples quando nós nos posicionamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor uma estrutura, uma revelação, o cumprimento de um desejo na nossa vida ou na vida do nosso cônjuge. E eu quero, assim, hoje clamar a Deus pelas nossas vidas, por tudo que nós precisamos. Eu sei que não tem sido fácil para nenhum de nós que estamos neste estudo, que estamos neste propósito, mas hoje eu quero dizer para vocês que nesses 15 dias que nós já fizemos deste estudo, no total de 90, hoje nós estamos no dia 16 de um total de 90, e eu já colho frutos, testemunhos de pessoas que estão levando a sério esse estudo e que Deus já moveu as circunstâncias em suas casas. E eu quero glorificar a Deus por isso. E aqui na Bíblia do Casamento Blindado,
o autor vai falar, Rebeca não conseguia engravidar. Além da tristeza que sofria pessoalmente, ela temia ser desprezada pelo marido. O que era comum naquela cultura, por ser infértil, era visto como maldição. Mas, em vez de se levar pela cultura, Isaac resolveu agir em socorro de sua esposa. Ele mesmo intercedeu a Deus pela sua Rebeca. Resgatar o cônjuge é agir por ele quando lhe falta força para lidar com uma situação, seja ela física, seja emocional. Uma limitação de saúde ou uma bala emocional pedem pela intervenção do parceiro. Atente para o estado do seu cônjuge e veja se ele precisa de ajuda. Ao fazer isso, você está cumprindo o seu papel de ser companheiro e ainda por cima ganha alguns pontos e admiração do outro. Então aqui, nesta palavra de hoje, o Senhor está falando conosco, para nós abrirmos os nossos olhos para aquilo que está bem diante de nós. Às vezes, o nosso cônjuge está morrendo do nosso lado e nós não estamos vendo a necessidade dele, não estamos vendo a necessidade dele ou dela, né, conforme quem está assistindo. E aí nós estamos só pensando em nós. Mas aqui na situação, para Isaac, era muito mais fácil. Ele, tudo bem, você não dá filhos, eu posso ter outro, porque naquela época ele podia ter quantas mulheres quisesse. Como faziam os homens da época, não dá filhos, então vamos ter filhos com outra mulher. Como aconteceu, né, com os filhos dele depois, com Jacó, por exemplo, que depois ele já tinha duas esposas, uma dava filho, a outra não dava filho, aí aquela deu uma filha, deu uma de suas servas para dar filho para ele, daí a outra dava uma das servas para dar filho, e aí dali a pouco ele já tinha filhos com 4 mulheres, mas aqui não, aqui o Isaac, ele foi fiel à sua esposa, era com ela, era ela a prometida, como falei no dia de ontem, sobre aquela postura, aquele cuidado, aquela apreciação em cada passo da jornada que aquele servo de Abraão fez para encontrar a Rebeca para Isaac. Quando Isaac recebeu essa mulher, ele a amou, diz a palavra. Então ele a honrou, ele a respeitou, ele zelava pela alma dela, ele cuidava dos sentimentos dela, ele cuidava das emoções dela. E por isso ele insistiu com Deus, para Deus socorrer o desejo do coração de sua esposa e dar para ela os filhos que ela estava pedindo. E Deus honrou essa oração, e Deus respondeu essa oração e deu a eles os filhos que ela estava pedindo. Então, que nesta oportunidade, meus irmãos, minhas irmãs, vocês possam olhar verdadeiramente para o seu cônjuge com um olhar de amor, com um olhar de respeito, com um olhar de resgate, com um olhar de saber o que ele está precisando, o que ela está precisando. O que é que eu posso fazer para contribuir para que meu esposo, para que a minha esposa possa realmente retornar, reviver algo que já está morrendo dentro dela ou dentro dele, e que assim o Senhor possa trabalhar e responder às petições da família, do casal. Esta palavra de Deus hoje é maravilhosa, entra no meu coração de uma forma tão forte, porque eu sei o que o Senhor está dizendo para nós nesse tempo. Eu sei o nível da responsabilidade que é fazer um estudo como esse, e muitas vezes você não ter como tomar uma decisão, porque não é uma decisão isolada, não é uma decisão egoísta. Depende de entendimento do casal. E isso é uma coisa que é só o Senhor que pode fazer. Porque todos os nossos planos, quem dá a resposta final é o Senhor. Mas a nossa segurança, a nossa fidelidade, a nossa alegria e a nossa confiança é saber que o Senhor está do nosso lado. Ele está trabalhando a nosso favor e nada vai nos faltar. Aquele que ainda não entendeu a proposta desse estudo, aquele que ainda acha que esse estudo é só mais um estudo, que não é algo profundo, que não é algo que vai penetrar no mais profundo da alma, que não é algo que vai penetrar no mais profundo dos sentimentos, está enganado, porque o Senhor Deus está fazendo. Quem levar a sério vai colher os frutos. Quem levar a sério vai colher os frutos.
Milagres o Senhor tem reservado em seu celeiro para distribuir para nós. Nós precisamos querer tocar, nós precisamos querer olhar para esses milagres, ir para cima, fazer aqui, ó, o capítulo 25, versículo 21 vai dizer: Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações. O Senhor ouviu suas orações. Nós estamos aqui insistentemente pedindo ao Senhor: salva o nosso casamento, salva o nosso relacionamento, olha para nós, Senhor, cura as nossas feridas, Senhor, transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa alma, ajude-nos a vigiar as nossas emoções, ajude a vigiar as intenções do nosso coração, ajuda-nos a cuidarmos da nossa imagem. E nós estamos cada dia falando uma palavra, e hoje vamos pensar o que já se perdeu, o que morreu, que nós precisamos resgatar. Lá na casa de Rebeca tinha morrido a alegria dela, tinha morrido a esperança dela, tinha morrido a fertilidade dela. Mas o marido dela, vendo ela fraca, vendo ela desanimada, ele foi para Deus. Ele não se conformou. Ele não pensou: o problema não é meu, porque eu posso ter filho, ela que não pode, então eu vou... Não, ele não pensou isso. Aqui, esse é o meu lugar, essa é a minha outra metade, essa é a minha bênção. Essa é a mulher que o Senhor preparou para mim através da oração do meu pai, através da oração do servo do meu pai que foi buscar, através do que foi preparado para mim há muito tempo. Essa é a minha bênção, é com ela que eu vou fazer a minha herança, a minha geração. E é isso que nós temos que pensar. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa manifestar em nós a força que nós precisamos, a coragem que nós precisamos, a ousadia que nós precisamos, para que a glória dele seja manifestada no nosso meio, para que a glória dele seja realmente expandida na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, e por onde nós passarmos, que ali possa haver a presença de Deus o tempo inteiro, dizendo que está do nosso lado, a nosso favor, que a nossa alma possa sentir esta presença em todo o tempo, e que o Senhor possa estar entendendo de verdade o que está no nosso coração, não uma alma confusa, não uma alma cheia de coisas ocultas, nebulosas, não um coração cheio de intenção trapaceiras, mas uma alma que tem alvo, uma alma que procura a verdade que está em Deus, uma alma que procura a estrutura que está em Deus. Amém? Eu aguardo você no próximo estudo, que o Senhor possa te ajudar neste dia a entender e a descobrir o que precisa ser resgatado aí na tua casa. Amém?